Olá, galera das turmas 600, 601, aí da nossa escola, no Instituto Genara Viana, professora Dionísio, para finalizarmos o mês de junho. Bom, na aula passada, nós já iniciamos o capítulo 8 do nosso livro de produção e falamos sobre o gênero textual chamado resumo. Lá eu expliquei 2 tipos de resumo. Vou voltar rapidinho para vocês pegarem aqui esse gancho. Bom, eu falei sobre o capítulo 8 de resumo, tá aí para vocês lembrarem, não é? Que a principal característica é o quê? É fidelidade às ideias reproduzidas em um texto. Então, primando por elementos inerentes à construção textual. Então, a gente não pode esquecer desse elemento, desse gênero chamado resumo, e daí nós podermos fazer aquilo que já foi visto e já foi falado com vocês. Bom, aí eu expliquei sobre os tipos de resumo, eu falei sobre o resumo informativo e o resumo, qual mais que a gente falou? O indicativo. Aí nós trabalhamos com 2 propostas que estão lá na nossa página do nosso livro de produção textual. Nós falamos a história do alfabeto, de como iniciou o alfabeto, e falamos da proposta do pulo do gato, que aí vocês tinham que fazer o quê? Ou os vídeos e mandarem para mim, ou escreverem, certo? Que ó, foi top. Hoje nós vamos estar. Aí eu deixei bonitinho o roteiro da semana que passou, do dia 15 ao dia 19. Nós falamos sobre o capítulo 8, as páginas 19 e 20, que tem lá aquela tabela que vocês fizeram, as propostas 1 e 2, e foi tudo enviado perfeitamente. Na aula de hoje, nós vamos estar falando de mais um tipo de resumo, que é esse tipo de resumo, ele vai estar inserida onde? Lá na nossa proposta 3. Bom, lembrando que quando a gente fala também de resumo jornalístico ou quando a gente fala de um resumo crítico, a gente está lembrando que nós podemos falar ou escrever de qualquer coisa que a gente vê, não é isso? Muitas das vezes a gente critica uma aula, a gente critica um professor, a gente critica um governante e até mesmo o nosso time de futebol, não é isso? E aí lá no nosso livro de produção textual, na proposta 3, vai estar falando de ginga. Vocês lembram dessa história? Então, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre ela, não é? Então, eu vou agora mostrar para vocês o que é esse resumo crítico. Então, vamos lá. Ele, sem sombra de dúvidas, ele vai tratar de uma análise com base no ponto de quê? De vista do emissor, acerca das ideias contidas no texto original. Então, em virtude desses aspectos, juízos de valor são amplamente permitidos e que lhe concede o nome também de resenha crítica, não é? Então, a resenha também eu posso ter os meus pontos positivos quanto os meus pontos negativos. Nada vai me impedir de fazer o meu resumo e a minha resenha. Só que nesse caso aqui, na nossa proposta 3, nós vamos estar falando exatamente do resumo crítico. Por quê? Porque a gente vai estar falando, nós vamos estar falando dessa mocinha aqui. É isso aí mesmo. Nós vamos estar falando de Ginga. Vamos ouvir um pouquinho da história dela, o que o livro apresenta. Diz assim, a proposta 3. Leia o texto. Ginga tem crachá de funcionária no Mineirão e ajuda a entregar equipes. Conheça a cadela. Integrar. Recém-chegada e a mais querida funcionária do estado do Mineirão, já mostrou por que é importante. Ajudou a melhorar o entrosamento entre os colegas e elevou a motivação das equipes. Mas ela não é uma funcionária qualquer. Ginga é uma cadelinha vira-lata e tem até crachá na empresa. Ainda filhote, tem cerca de 3 meses. Ginga chegou há algumas semanas com o objetivo de integrar
por cerca de 150 funcionários do local. Estudos mostram que a presença de animais de estimação deixa o local de trabalho mais agradável e, segundo o Mineirão, agora os trabalhadores interagem mais e a mascote vira e mexe assunto. Foram eles que escolheram o nome da cadela. A votação incluía opções como Caneta e Lambreta, e alguns se candidataram para auxiliar na rotina de ginga, como passeios na esplanada do estágio, troca da água e da ração e brincadeiras e corridas. Além disso, a mascote também conta com visitas de um adestrador que passa informações aos trabalhadores. A chegada da ginga torna o ambiente ainda melhor. Os cachorros naturalmente inspiram conceitos que já estão muito repetidos nos ambientes de trabalho, como cooperação e colaboração, e diz a gerente de Relações Internacionais do Mineirão, Ludmila Ximenes. Em abril, o estádio testou a Arcambancada, uma parceria com a Copa do Brasil, e na ocasião, cães, acompanhados de seus tutores, puderam assistir a partida entre Cruzeiro e São Paulo em uma área especialmente preparada para eles. Então, aí, depois que nós lermos esse texto, ele diz o seguinte: elabore um resumo do texto, e o seu resumo deve ter no máximo 15 linhas. Máximo, tá? Então, vocês têm esse apanhado que já está aí. E mesmo assim, Dionísio ainda colocou aqui para vocês o quê? Um site onde vai falar muito mais coisa sobre a questão da ginga. Aí, né, trabalhando lá no estágio do Mineirão. Então, vocês podem acessar. É só clicar aqui, ó, fez direitinho o endereço, tá bom? Entra nesse site que vocês vão ler mais sobre esta reportagem. Mediante isso, vocês vão ter mais textos como base para vocês poderem fazer esse resumo. Lembrando que desta vez aqui é um resumo crítico. Presta bem atenção para não fazer errado. Então, nós já fizemos na proposta 1 e proposta 2, nós fizemos os outros tipos de resumo, certo? Que foi aquele informativo e foi o que eu dei, o indicativo. Nesta proposta 3, que a gente está trabalhando da semana do dia 22 a 26 de junho, vocês têm a proposta 3 e aí só que nós vamos trabalhar com esse resumo aqui, o resumo crítico. Por que é crítico? Porque nós temos um apanhado de informação. Então, vocês vão poder ler mais sobre ela, tá? Que está nesse site que Dionísio colocou aqui para vocês, acessarem e lerem mais informações, para vocês terem mais informações para escrever, apesar de ser 15 linhas, mas vocês vão ter aí um conteúdo maior de informações. E aí eu não quero uma coisa assim de qualquer jeito, porque eu já li todas as informações também desse site. Por isso que eu trouxe para vocês, tá? Para ficar uma coisa bem mais bacana e para ficar com mais instruções para vocês também. E é um texto muito legal de se ler, né? E quando fala de animais, a gente não tem como não se emocionar, não é? E não querer saber mais sobre esta notícia. Bom, lembrando que estamos indo muito bem, tá tudo fluindo muito bem, as coisas estão passando, logo, logo tudo vai estar se encaixando. Quero aproveitar essa última semana aí de junho para agradecer os meus alunos, mais uma vez, agradecer os pais, os responsáveis. Gente, olha, o que eu recebi de mensagem, sabe? Mas os alunos também me pediram, me solicitaram para que eu não falasse, porque estava sendo algo bem pessoal. Então, foi a partir lá daquele vídeo que eu fiz, onde eu coloquei umas músicas de introdução, não foi só para o 6º ano, foi para todas as minhas turmas. E aí nós eu fui recebendo informações, eu fui recebendo declarações de muito carinho, de muita atenção, sabe, assim, alunos que realmente
vamos dizer assim, se rasgaram, sabe? Contaram como estão presenciando esse momento todo, agradecendo sempre assim as minhas palavras de incentivo, que isso não vai mudar nunca. Enquanto Dionísio estiver aqui dando aula para vocês, né? Ou seja, em qualquer outro lugar, seja dando aula de reforço, seja na escola, essas palavras de incentivos sempre vão sair da minha boca e sempre vão sair do meu coração, não é? Diz o seguinte, que da boca sai, né, o que o coração está cheio. E isso tanto para a forma positiva quanto para a negativa. Por isso que temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós vamos profanar, aquilo que nós vamos falar, aquilo que nós vamos indicar para alguém. Nós temos que ter muito carinho, não é? E muito amor dentro da nossa, em qualquer área que nós formos trabalhar. E numa dessas mensagens, uma aluna até colocou sobre isso, né? Da importância de escrever, que muitas das vezes não consegue se expressar falando, mas consegue escrever. E isso é maravilhoso, porque tem pessoas que não têm nem esse dom de escrever, não é? Não consegue colocar nada no papel do que sente. E eu me lembrei, ao ler essa mensagem dessa aluna, eu lembrei de quando eu era criança, de quando eu era adolescente, porque eu só vivia escrevendo. E eu gostava de escrever, né? Eu gostava de passar aquela história que a menina tem um diário, que quer escrever. Então, assim, hoje a gente tem muita questão da rede social, então a gente se perde um pouco. E é muito gratificante para mim, como professora de produção textual de língua portuguesa, de literatura, não deixo de fugir do meu romantismo, e ler isso. Isso é muito gratificante, tá bom? Então, assim, ó, eu quero deixar um grande beijo para vocês, para esses meus alunos que estão sempre lá com palavras de carinho, de incentivo, de agradecimento. Isso é muito bom, porque também eleva a minha autoestima, não é? Me alegra e faz com que as aulas fiquem muito mais gostosas, muito mais criativas e saborosas, para vocês poderem degustar da nossa disciplina de produção textual. Então, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, tá? E não esqueçam que isso está passando. E eu amo vocês. Beijo!